muitíssimo bom dia! Puta que me pariu, que eu não ia falar um palavrão. Essa parte de comemorar já passou de meia-noite. Bom dia, senhoras e senhores! É um prazer gigantesco e aliviador fazer parte desse congresso. Bom, primeiro, muitíssimo obrigado. Agora, falando sério, eu quero demais agradecer a oportunidade dessa família com a qual a gente foi surpreendido, né, ao longo do tempo, enfim, conhecendo uma pessoa melhor que a outra, assim, uma galera inacreditável, de generosa, agradável, solidária, enfim. Então, bom, primeira coisa que eu preciso agradecer é pela oportunidade de poder estar aqui, contando um pouquinho da minha história, compartilhando com todo mundo, né? A gente vai falar um pouco de hipnose de palco, de show, para que serve, como de onde vem essa história, é menor, é maior e tal. Mas antes disso, eu queria, de verdade, eu sei que todo mundo está fazendo isso, gente, porque assim, a gente que está aqui atrás dos bastidores, eu não acompanhei, eu acompanhei, né, um pouco a produção desse evento, mas eu não fiz parte de nenhum processo por conta de que na minha vida pessoal eu estou passando por umas mudanças, literalmente falando, né, mudança de casa, mudança de um monte de coisas, né? Nessa pandemia louca, eu sou artista circense e a nossa vida está completamente desregulada, né? A gente parou todas as atividades, eu e meus colegas, né? Brasil afora, a gente parou toda a atividade, então isso fez a vida da gente virar um rebuliço. Mas aí no meio desse mundaréu de coisa acontecendo, a gente ainda resolveu mudar de casa e sair de um apartamento de quase 100 metros quadrados para um pequenininho, mas também, enfim, um monte de coisa boa acontecendo nesse miolo de coisas. E aí, estou gravando um curso novo com uma empresa, um monte de coisa rolando. Deixa eu abrir a porta aqui para entrar um arzinho. E aí eu achei melhor, né, por uma questão de responsabilidade, não fazer parte da produção desse evento, mas eu acompanhei a insanidade que é organizar um evento desse. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu ali, no lado a lado, nos grupos de bastidores da Soul Hipnose, de organização desse congresso, eu me perdia, estando lado a lado com eles, convivendo. Tinha dias que eu cheguei a ver 720 mensagens em um dia, só do congresso, não é para falar de outros assuntos, só do congresso. Então, exige uma logística de produção, exige uma entrega de cada um que só mesmo estando lá para ver, a gente realmente não consegue ter ideia do que é isso, né? E parabéns aí para todos os que estão organizando isso, produzindo esse evento, todo mundo da Soul Hipnose, da administração da Soul Hipnose, né? Super parabéns aí para os 3 mosqueteiros mors aí, né? Alexandre Reut, Zé Henrique e Vini Martinho, e todos os demais também, mas esses 3 em especial acho que foram os que botaram mais a mão na massa aí. O Ale Reut, com uma experiência de direção de teatro e de produção de grandes festivais de teatro internacionais, inclusive aqui no Brasil, colocou todo o know-how dele para organizar isso. E, né, é online, é simples, é só ligar o Zoom e entrar. Muito pelo contrário, né? Exige, de fato, um know-how que só alguém como esses caras para fazer. Então, parabéns, Soul Hipnose, antes de mais nada, é um orgulho fazer parte dessa família. E vamos lá, vamos começar. Bom, meus amigos, para quem não me conhece, muito prazer. O meu nome é Wilson Vasconcelos, eu sou artista circense, como eu já falei, eu sou proprietário de um circo chamado Circo Teatro Gelatina, um circo de pequeno porte, com atuação aqui em São Paulo e na Grande São Paulo, né? Digamos assim, na região metropolitana aqui, né? A gente já fez algumas coisas fora da cidade aqui, mas a prioridade do nosso trabalho é aqui. Eu sou historiador por formação, sou formado em História, mas a História foi um vento que passou na minha vida, porque, na verdade, a minha vida inteira, desde os 8 anos de idade, eu sempre trabalhei como artista profissional e sempre ganhei a minha vida assim, né? E a minha vida toda foi consagrada com pequenas inserções em outras profissões na adolescência, né? Como bom filho da periferia, de uma família de classe média baixa, a gente, em algum momento da vida, acaba se virando e fazendo outras coisas, né? Mas, basicamente, entre idas e vindas, a minha vida inteira eu trabalhei com arte, né?
E na maioria do tempo, de todas as artes sobre as quais eu exerci muita curiosidade, né, e algum envolvimento, a prioridade sempre foi as artes cênicas, né? Então, eu comecei muito cedo, com 8 anos de idade, né? Eu vou contar rapidinho a minha história para vocês entenderem como é que a hipnose de palco chega até aqui, a nossa conversa, né? Eu comecei muito cedo, com 8 anos de idade, a minha irmã fez aniversário, minha irmã mais nova, e um vizinho meu deu um presente para a nossa família, que foi um show de bonecos. Um show, ele era um artista multi-instrumentista, multiartista, assim, um showman, o grande velho Bill Boom. E lá em 1981, a minha irmã estava fazendo, sei lá, 1 aninho, 2 aninhos, né? Eu estava com... Não, ela estava fazendo acho que uns 4 aninhos. Eu sei que o tio Bill, como nós chamávamos lá do bairro da Zona Norte de São Paulo, que é chamado Vila Medeiros, né? As famílias da quebrada, né? As famílias de classe média baixa, normalmente elas dão o que elas fazem, né? É muito difícil uma família comprar um presente para outra, porque às vezes falta grana e tal. E a gente deu sorte de morar do lado da casa do tio Bill, né? Então, foi sorte. A minha família mudou de casa quando minha irmã fez 4 anos e foi lá e o tio Bill resolveu dar de presente um show. Falou para minha família, eu não tenho nada para dar, mas vou dar um show, porque eu sou artista de circo, tal, vocês vieram morar aqui do lado da minha casa. E a minha casa lá, que nem dizia a minha mãe, para o sol entrar, a gente tinha que sair, né? Era uma casa pequeniníssima e arrumou lá 2 metros quadrados ali de fundo de quintal e tudo mais, e com muita Coca-Cola, com muito crush, barquinho de maionese, e começou lá um show que eu tenho guardado na minha memória de um jeito muito nítido e com uma carga de poesia que até hoje me emociona muito, né? Porque ali foi o começo de quando daqui a pouco eu vou pedir para todo mundo abrir, para a gente bater papo. Mas aí ele deu um show e no meio do show ele saca do Pinóquio. E aí, galera, quem tem mais ou menos a minha faixa etária, intimidade, vai lembrar do que significou Pinóquio, né, para um menino dos anos 80, final dos anos 70. O Pinóquio estava na minha casa, estava ali na minha frente e eu estava falando com o Pinóquio dentro da minha casa. Para quem é mais novo e não sabe disso, lá no final dos anos 70, 80, no começo dos anos 80, né, as pessoas mal tinham... Quem tinha uma máquina fotográfica era muito rico, né? Quem tinha televisão colorida era rico, né? Telefone ninguém tinha. E aí, portanto, ter uma festa infantil já era uma coisa já era um privilégio. Ter uma festa infantil com uma atração artística daquele padrão, a Vila Medeiros parou. Então, eu ganhei um monte de amiguinhos, assim, coisa de 3 horas perto da festa, ficaram sabendo que o tio Bill vinha na minha festa, eu fiquei amiguinho de todo na minha festa, na festa da minha irmã. Nossa, me choveu de criança, amiguinho da gente. Ai, eu gosto tanto de você, ai, vamos para a festa. Isso, a gente pode entrar na festa, tá? E foi aquela loucura. E aí a minha vida parou. Quando eu vi o boneco Pinóquio ali na minha frente, a minha vida parou, eu falei, não é possível que eu estou conversando com o boneco dentro da minha casa. Isso foi, até hoje eu mordo muito a língua para não chorar, eu sou bem chorão, e foi muito forte para mim, né? Ali a festa parou, acabou, e aí eu queria o Pinóquio, eu queria falar com o Pinóquio, porque o Pinóquio era a minha vida. Cadê o Pinóquio? Tio Bill, Pinóquio. Não dormi, como, né, bom capricorniano que sou. Eu quero Pinóquio, eu quero, ninguém me tira da cabeça. Não dormi, no dia seguinte acordei 6 horas da manhã, fui lá no vizinho, bati, tio Bill, eu quero Pinóquio, cadê o Pinóquio? E assim foram os próximos dias, né? Coincidências ou não, naquela semana daquela minha loucura com Pinóquio, com o boneco que falou comigo e tal, né, tinha um programa chamado Silvio Santos e tinha um show de calouros, que eu não sei se vocês vão lembrar disso, os mais jovens talvez não lembrem, né? Tinha lá o Aracide Almeida, o Pedro de Lara, o Décio Pitinini, eles eram jurados do show de calouros e aí tinha um quadro do show de calouros que era imitar o calouro norte-americano. E vocês veem como é o destino, né? Teve ali uma menina norte-americana que começou a fazer um show de ventríloco
E aí eu falei, eu sei fazer isso aí. Mãe, eu sei fazer isso aí. Pai, eu sei fazer esse negócio aí. Depois que o Pinóquio veio falar comigo, eu sei. Ele fala com a boca fechada. Somos velhos, né? Você lembra de tudo isso, né, Luiz? E aí eu sei fazer isso aí. E aí, meus amigos, tem uma coisa que eu não sei se alguém vai entender o que eu vou falar, mas acho que vai. Toda família pobre tem uma tia rica. Eu tinha uma madrinha rica, que meus pais já tratou logo de dar eu para benzer, para madrinha, porque era minha pai, então já resolvia a parada. Então, a minha madrinha, naquela semana, justamente, falou para minha mãe, mas leva o menino lá no Silvio Santos, o menino sabe fazer o 5-6, leva o menino lá no Silvio Santos, ele sabe fazer ventrículo, ventríloco, ele sabe fazer a ventripotia, o negócio da boca, leva ele lá, eu pago. Aí a família parou, falou, a senhora paga? Pago. Faz a roupa, bota uma roupa bonita no menino, enche o menino de lantejola, com os brilhos, e leva lá. O vô faz um sapinho de meia, vô. Aí o vô passa um sapinho de meia, eu costuro um sapo de meia e costurou o sapinho, lá fui eu. Insistente, né? Insistente, lá fui eu. E assim começou a minha carreira artística em 1981, quando na plateia, né, do show do Calouros, a minha mãe sentou ao lado, né, não sei se vocês vão lembrar, ao lado da famosa Chifronésia, que foi a eterna esposa do Pedro de Lara, que era, na verdade, a tia Cida. E a tia Cida ficou encantada comigo, fez amizade com a minha mãe e falou para minha mãe, leva esse moleque aí numa agência de artistas mirins, né? E aí vou te dar o telefone da tia Irani, né? É a maior agência dos anos 70, 80, de crianças, prodígio, lá, artista, não sei o quê. Leve ele lá que ele vai fazer muito show, porque ele é bom. Você precisa profissionalizar ele, mas ele não mexe a boca quando fala tal. Bom, e assim começou, e lá naquela época foi que eu conheci Selton Mello, Angélica, Danton Mello, irmão do Selton, quem mais? Angélica, Dominó, Polegar, e etc. Eu cresci um pouco com essa molecada, né? Eles ficaram ricos porque pobre, mas eu cresci um pouco com essa molecada e fui fazendo show, o tempo foi passando, comecei a estudar música, sou apaixonado por música, sou músico, e lá para os 17 anos, mais ou menos, conheci uma namorada, e essa namoradinha que eu conheci lá em 1990, ela trabalhava numa firma, né? E nessa firma fazia divulgação de teatro, né? Era um golpe que a gente tinha aqui em São Paulo, que era aquelas barraquinhas, vamos ao teatro, né? Então, mas a gente não era golpista, mas a firma era. Não dá para falar outra coisa, a firma. E aí a pessoa comprava assinatura e ela ia no teatro porque ela tinha ali um ingresso de graça, né? E dava certo até. Eram umas peças ruins pra porra, mas dava certo. E aí o que aconteceu? Dois moleques de 17 anos, né? A única coisa que a gente fazia no final de semana era ir no teatro. Você comprou, ô Charles? Você foi uma vítima nossa, então, na época. Puta que me pariu. E aí, mas dava certo. Você foi muito teatro, que eu sei. Dava certo, dava certo. E aí eu sei que a única coisa que a gente tinha era ingresso de teatro. A vida de novo me colocando no trilho das artes, né? E aí eu e a minha namoradinha, a gente não fazia outra coisa. Final de semana era transar e no teatro, transar e no teatro, transar. Era uma coisa louca. Daí, numa dessas de ir no teatro, uma vez eu falei para minha namoradinha, falei, você sabe quando eu era criança? Lá há muitos anos isso, foi de 5 anos atrás. Oxe, não é muitos anos isso. Lá quando eu era criança, eu era artista, sabia? Eu fui na televisão, tinha uma carreira. Eu era ventríloco. E aí a minha namoradinha não acreditou, né? Aí o namoro foi começar pegando, foi pegando, o tempo foi passando, né? E a gente foi ficando um namoro mais sério, tal, até que ela veio na minha casa, conversou com a minha mãe e o Thomas sabe dessa história, né? E aí a minha mãe confirmou tudo, falou, não, meu filho era artista, tinha uma carreira louca, tal, e aí brigou com o diretor de novela lá em 1984, se eu não me engano,
que eu mandei um diretor de novela tomar no cu. Eu vou falar porque ele já passou da meia-noite, não tem importância. Mas porque eu era criança também, era moleque, né? Hoje eu faria isso? Faria, mas não daquele jeito, com tanto, né? De outro jeito. E aí, o Eduardo Molina tinha 1 aninho. Veja só, se eu acredito nisso. Veja só. E aí, o que aconteceu? A minha namoradinha ficou encantada. Eu falei, puta merda, você era artista mesmo, cara. Você sabe que nesse bolo de teatro aqui tem uma escola de teatro fazendo promoção. Por que você não entra nessa escola de teatro? Você já é do ramo. Entrei na escola de teatro, fui o melhor aluno da escola de teatro, me tornei pupilo do grande Volney de Assis, o professor Volney, um velho homem de teatro, querido, que me ensinou tudo que eu sei, assim, durante aqueles 2 anos, né? E o tempo foi passando, e eu com a namoradinha, né? E o tempo foi passando, tudo mais. Bom, até que eu me tornei palhaço, né? Falou, eu queria casar. Depois de 6 anos de namoro, em 96. E aí eu encontrei um louco amigo meu e a gente falou, vamos fazer festinha infantil. A única coisa que dá um trocado aí, uma moeda, vamos fazer, porque eu preciso casar, né, bicho? Tem que casar. Casar sim, o casar do pobre é ir morar junto, né? A gente pega as coisas um pouco minha, um pouco tua, um parente dá uma cama, outro dá um negócio, usado, né? E aí você vai e casa, né? E é isso que aconteceu com nós. Aí nós casamos. Bom, aí, conclusão, essa namoradinha é a minha esposa hoje, 30 anos depois. Nós somos um casal cujo marido é completamente apaixonado, eu sou totalmente apaixonado pela minha mulher. A gente tem uma vida muito feliz, muito divertida, né? E muito divertida e muito cheia muito cheia de aventuras também, porque essa carreira artística ela é muito difícil, ela é muito louca. A gente vive numa montanha russa, né, o tempo todo de emoção, porque um dia você está rico e outro dia você está pobre. E aí você recebe um telefonema e você está rico. E aí você vai ver um resultado de um edital no jornal, você está rico. Né? E aí um dia a Mercedes-Benz vem e patrocina a gente com um prêmio de 1 milhão. Ficamos 2 anos ricos. Né? Aí depois acaba o dinheiro e você deve, e vende carro, e vende não sei o quê. Tá. Bom, até que a coisa vai estabilizando, demora, porque artista é uma loucura. Bom, e aí eu comprei um circo, resumindo, não vou contar tudo aqui, mas resumindo, há 8 anos atrás, né, com patrocínio da Mercedes-Benz, inclusive via Lei Rouanet, nós tivemos o nosso primeiro circo, né? E aí eu entrei numa onda, eu falei, cara, tem que ser uma coisa diferente. Isso é uma coisa diferente, então nós vamos criar um circo sem estacas. Puta que pariu, nós vamos arrebentar sem estaca. Vai montar aquele lugar, essa porra. Monta no Sesc, monta na quadra. Não tem estaca para furar porra nenhuma. Vai ser uma bosta, porque ninguém quer saber se o circo tem estaca ou não tem. As pessoas querem dar risada. E eu demorei para um caralho para entender que bulho, demorou 3 anos para entender que com estaca ou sem estaca, você sabe o que é estaca? Talvez você nem saiba, né? Então, caguei para estaca. Ninguém quer saber de porra de estaca, entendeu? Aí foi um fracasso. 3 anos depois, a gente ficou rico, tal, ganhamos um bom dinheiro, compramos umas coisinhas e tal, mas não exatamente pobre, mas acabou, passou a fase do patrocínio, o dinheiro acabou e tudo mais, cumprimos, né? Atendemos 72 mil crianças, né, na região do ABC ali. Foi um projeto lindo. Mas depois, era uma sociedade, a sociedade acabou e tudo mais, e eu falei para minha esposa, eu falei, pois, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Agora fudeu. Tem que vender um carro meu, você vende um carro teu, dinheiro aí no banco, pega tudo, raspa tudo que nós vamos comprar outro circo. E a minha esposa falou, não vamos. Eu falei, vamos. E não vamos, mas vamos. E nós caímos na tentação de comprar uma porra de um circo lindo, grande. Gastamos dinheiro. E lá vai o trouxa atrás de patrocínio de novo. Compramos um circo.
E eu finalmente entrei para esse universo maluco do circo itinerante, né? Um universo absolutamente preconceituoso, conservador até o último grau, né? Profundamente cristão, pessoas muito humildes e tudo mais. E o que um dono de, resumindo, o que um dono de circo faz? Um dono de circo, senhoras e senhores, faz duas coisas. Quando ele está andando de carro na rua, ou ele está olhando uma praça que cabe o circo, é uma tentação, vira um satanás na vida do cara. Porque você vê uma pracinha, ali você fala, ali cabe. Puta que pariu, no carro tá indo, ali cabe. Aí, ali, né, e é quase batendo, e fala, ali cabe. Não, ali se eu botar a marquise mais para cá, o meu ônibus fica lá para a direita, o motorhome vem para frente, ali cabe, o farol fechou. É um horror. É um horror. O Thomas sabe disso, porque o Thomas trabalhou com a gente. É um horror. Então, ou a gente está andando na vida, olhando em que terreno que eu consigo colocar o meu circo, como é que é esse bairro, será que vai ter sucesso, será que não vai, já teve circo aqui, não teve, como é que é? Ou você está pensando numa nova atração, né? O que eu vou colocar no meu circo? Como é que eu vou chamar, né? Como é que eu vou tirar uma pessoa domingo à tarde do Faustão, onde ela não gasta porra de centavo nenhum, né? Estende aquela barriga imensa no sofá, enche o cu de cerveja e de churrasco e não gasta uma porra de uma moeda. Como é que eu vou tirar um satanás desse da frente da televisão e vou trazer para o meu circo? Então, você tem que ter novidade, né? Então, o tempo todo você está com a orelha assim, ó, parece uma parabólica aqui, ó. É terreno novo e atração nova. Nessa, com o advento do YouTube, eu sou velho, né? Então o YouTube é uma coisa não tão natural na vida da gente, né? Artista circense está sempre buscando, na verdade, qualquer artista, não é, Helena? Você sabe disso. E aí eu vou lá vendo o que eu vou pôr de novidade nessa temporada, e mágica, e um cara que roubava relógio, tirava relógio, chama Pickpocket, né? E eu fiquei encantado com o Pickpocket. Até hoje eu sou fascinado por isso. E o cara tira a gravata da pessoa, a pessoa nem percebe. O Jorge, se você é velho, eu sou ancião. E, não, vai ter um monte de dizer, né? Quando eu paro para pensar que na época em que eu nasci não tinha nem TV colorida, né? Hoje a gente está fazendo uma reunião online aqui, puta que pariu, né? Bom, mas enfim, então eu um vídeo de hipnose no YouTube. Parou. É chaveco. É H. É charlatanismo. Como é que... Ou não. Aí estou eu aqui, ó. Como é que... Não. Não, mas esse cara... Não, isso é combinado. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, isso aqui é combinado, gente. Não, não, imagina que o cara vai conversar. Ô, meu amigo, para cima de Moá, rapaz, você vem falar para mim que você vai dar um chavequinho no cara e o cara vai cair besta, e você fala para o cara esquecer o nome, ele esquece. É óbvio que o cara é combinado. É tudo combinado, Molina. É tudo quando você pede para a pessoa fechar os olhos, ela fecha e finge que está dormindo. Os cambal, né? É combinado essa porra. Imagina, não tem condição de não ser combinado. Para ter certeza que é combinado, eu vou assistir outro vídeo. E aí eu assisti outro vídeo. É combinado. Não, isso é combinado. Combinado. Isso é combinado. Não é verdade. Eu vou assistir outro vídeo. Isso é tudo mentira, Thiago. Não é verdade. E aí eu assisti outro, e hoje eu estou aqui desesperado de amor por uma ferramenta que transformou a minha vida, a história da minha vida, a história da vida da minha esposa, a história das nossas famílias, né? Porque daí eu comecei a ver aquilo com uma ansiedade louca. Eu falei, se essa porra é verdade, eu tô bilionário, cara. Cara, isso é galinha dos ovos de ouro. Você imagina você chegar na quebrada, na perifa, com um cirquinho bonito. Meu circo é bonito. Dessa parte, quem já viu sabe que o negócio é arrumado, o trem é ajeitado. Então, tudo lindo, com luz piscando,
a porra toda, tal, é tudo arrumadinho, meu cirquinho é tudo, pá, casinha de boneca, não sei o que, tarará. E ainda o pingaiada vai lá, leva a família dele, aí o cara fica sem falar, a mulher dele fica gaga, o filho dele fica vendo passarinho voar. Eu tô bilionário, bicho, eu tô rico. Eu vou. Se isso for verdade, eu tô feito. E aí eu comecei a ver vídeo atrás de vídeo, lá vem o capricorniano de novo. Não, eu quero isso. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Né? E aí eu já tinha feito curso de desenho artístico, música até hoje, ventriloquia, mágica, palhaço, eu fiz tudo que vocês podem imaginar, estudei tudo, mas a hipnose eu falei, não, agora parou. Agora minha vida vai mudar. Agora a porra vai mudar. Até que, num grupo de Facebook, né, me entra um cidadão chamado Eduardo Molina e fala, eu posso te ensinar, amigo, se você quer saber do negócio da hipnose, aí eu posso te falar. Você está onde? Eu estou aqui em Carapicuíba, porque lá em Carapicuíba... deixa eu contar. Em Carapicuíba, pra vocês terem uma ideia da emoção que é ser circense, nós montamos um circo no 9º andar de um shopping. É um circo todo, um circo para 200 cadeiras, com lona, com a porra toda. Nós subimos de ônibus na laje do shopping Carapicuíba. Beleza? Nós montamos um circo. Eu fiz isso. Eu montei um circo lá. Fiz isso. Quase caiu o shopping, mas eu fiz isso. Parabéns nada, minha filha. Você não sabe o desespero que foi. Ainda bem que não tinha estaca. Esse tinha estaca. Nós furamos e colocamos parabolt. Esse tinha. Rapaz, e tô lá no Facebook, o que eu faço? Eu já estava muito envolvido com a coisa da hipnose, completamente apaixonado por isso. E aí me entra esse Eduardo Molina e fala, eu sei fazer, eu tenho um curso, eu tenho uma escola. Eu falei, cara, eu pago aí, quanto você quer ir? Vê aí, eu pago, eu não tenho dinheiro não, mas eu pago, eu vou agora. Não, quer que eu vou aí? Vou, tom. Entrei para o meu primeiro curso organizado, sistematizado de hipnose clássica no Instituto Hipno Brasil, com o professor Eduardo Molina, que está aqui. Este cidadão mudou mais uma vez o rumo da minha vida. Ele mudou. Né? Graças ao Eduardo Molina, tudo que eu aprendi de hipnose venho aprendendo até hoje, porque né, cada dia a gente aprende mais um turbilhão de coisas, como já disseram nas outras palestras aqui, eu devo ao Eduardo Molina. O Eduardo Molina é o meu mestre. A gente tem que ter um mestre na vida. Eu aprendi isso no budismo, eu sou budista. E a gente, quando reconhece um mestre, né, você consegue conduzir a tua história e a tua vida por caminhos mais bonitos, assim, mais legais, né? Então, abençoado aqueles que conseguem ter um mestre, né? Eu tenho vários mestres, né? Sou banjoísta, tenho mestre no banjo, tenho mestre na guitarra, tenho mestre na ventriloquia, tenho mestre no palhaço e tenho um mestre na hipnose, que é o Eduardo Molina, é o meu mestre, né? Falo isso abertamente, até o final da minha vida eu vou falar isso. Esse cara me abriu as portas, assim, me recebeu como um irmão, assim, e eu aproveitei essa oportunidade, né? Lindo é você, Molina. Modo de falar, né? Não sejam lindo, mas a gente, né, lindo coração, beleza de dentro, essas coisas, lindo, lindo, tá, né? Mas tudo bem. Mas, e aí, eu adoro esse cara, vocês não têm ideia. A nossa relação ficou tão de verdade que a gente acabou ficando muito amigo, pessoal, né? As famílias de jantar junto, enfim, a gente ficou muito amigo. E aí passou o tempo e tem o Gela e o Molina, mestre, me desculpem. e aí aí eu fiquei sabendo de uma história que um cara muito foda ia vir para o Brasil, um cara chamado Mark Savard, né? E esse cara, ele é simplesmente, na atualidade, o maior hipnotista de palco do mundo. Ele é proprietário de um teatro em Las Vegas e há 30 anos, pasmem, 30 anos, ele
lota o teatro dele com shows de hipnose. Ele é uma celebridade norte-americana, ele é um cara que faz comercial, é um cara super famosão lá, e vinha para o Brasil para fazer uma formação para, no caso, 80 hipnólogos, né? E aí eu vendi um carro, modo de dizer, né? Mas foi muito caro o curso, para mim, pelo menos foi, para as minhas condições, foi muito caro, mas eu vendi um carro, fui lá e fiz o curso e me tornei um dos 80 hipnólogos brasileiros formados pelo Mark Savard, né? E com todas as técnicas que o maior hipnotista do planeta, né, pôde trazer para o Brasil, né? Isso também foi um divisor de águas na minha vida, né? Só que ele não é mestre, ele é professor, né? Eu tive uma formação com professor, né? É isso aí, Fernando, é o Mark Savard, né? O Fernando também teve nessa ocasião lá em Belo Horizonte e não teve na formação do Mark, mas teve no congresso, conheceu o Mark lá. É uma sumidade, assim, um cara que eu quase não acreditei estar na frente do Mark Savard. Falei, cara, né, tradução simultânea, falei, impressionante, né? E aí de lá, galera, então aí o que acontece? Aí eu comecei a olhar para a hipnose de palco de uma maneira diferente, né? Ah, custou alguns rins, viu, Luiz? Custou muito caro. Não vou falar aqui, mas foi bem caro, assim. Mas valeu a pena, porque foi uma... Hoje eu posso contar com essa formação. É assim, no meu circo, eu fiz uma conta baixa, assim, a gente atendeu com shows de hipnose, né, até agosto do ano passado, que foi a última vez que a gente montou o circo, né, a gente atendeu uma média aí com shows de hipnose, uma média de 10 a 12 mil pessoas, das quais aproximadamente 2.000, 2.500 foram hipnotizadas no meu circo. Então, o espetáculo de circo, a gente faz uma média de 5 espetáculos por semana aqui em São Paulo, porque em São Paulo a gente não trabalha dia de semana, né? No interior, sim, na cidade não. Então, a gente trabalha sexta, sábado e domingo, sexta 1, sábado 2, domingo 2. Então, ali, né, foi muita gente, né? Eu estava distraído, você falou de lá e eu achei que era outra coisa. E aí, eu, nessa loucura, começou a dar muito certo, né? A gente anunciava a hipnose, o circo lotava. Começou a dar muito certo, porque é muito impactante. E eu faço shows de palhaço, maquiado de palhaço, vestido de palhaço, né? Então, as pessoas vêm para o circo, né, com uma expectativa de ver o palhaço, o Dobro da Morte, comer pipoca, né, ver a bailarina, não sei o quê, aquelas imaginário, né, todo popular do circo, né? E quando entra no circo, se depara com um show de hipnose, né? Então é muito impactante para quem vem assistir, né? Todo show sempre tem 2, 3 tiazinhas que estão sentadas ali na frente que fazem assim, não, eu não vou, eu tenho que ir embora para casa. Não, obrigado, adorei, lindo, mas hipnose vai começar, não quero. E elas voltam embora para casa, né? É uma quebra de padrão, né? E aí, nesse tempo todo, a gente hipnotizou para caramba, né? E mais do que só oferecer um show, é aí que eu quero começar a falar mais propriamente da hipnose antes da gente abrir, né, o bate-papo aí. Mais do que isso, o que eu comecei a perceber, galera, é que assim, que a hipnose, ela de verdade pode ser para todo mundo, sabe? A gente tem a tendência de acreditar, né, que a hipnose pressupõe dos voluntários ou do paciente, né, quando para o caso da hipnoterapia, ou de quem vem assistir um show, a gente, por algum motivo, a gente tem um pressuposto de que aquela pessoa precisa minimamente compreender, ter algum nível de intelectualidade básico ali para ela entender qual que é a articulação mental que ela precisa para desfrutar daquele show. E o que eu percebi no circo, não montando nas periferias mais brabas aqui que vocês podem conceber, aqui do litoral sul, né, lugares sem saneamento básico, né? A gente já montou circo, uma vez eu acordo no meu circo, tinha uma família de porco no meu circo, 5 porcos no meu circo. Então, a gente já montou circo em lugares mais absurdos. E a nossa clientela, como a gente trabalha com comédia popular, né, é uma clientela CD.
né? É uma classe CD. E quando você vê assim, né, um papai, né, que nitidamente exerce uma profissão de, né, de pouco reconhecimento, né? É um auxiliar de pedreiro, às vezes está desempregado, né? O famoso vive de biscate, né? Vive de consertar um telhado aqui, fazer uma instalação ali, ganhar R$ 10 aqui, R$ 20 ali, olhar um carro aqui. Essa galera, quando se depara com a possibilidade de ficar feliz, porque no final do show eu entrego um presente hipnótico que, para quem não foi hipnotizado no palco, né, acaba experimentando de alguma maneira o presente hipnótico mesmo da plateia. E essa pessoa, mesmo ali na plateia, às vezes lá embaixo, na última cadeira, ali no escurinho, quando ela percebe que ela abriu os olhos no final do presente hipnótico e que a única vontade daquele papai, daquele, né, daquele homem bruto, daquela mulher sofrida, empregada doméstica, enfim, né, quando você vê aquela família abraçadinha assim, sabe, aquele papai, a mamãe e os filhos abraçadinhos assim, porque no final do presente hipnótico você fala para as pessoas assim: pense na possibilidade de você ter tido o mínimo de saúde necessário para estar aqui hoje. E aí você precisa derramar essa gratidão com as pessoas que estão do seu lado, que te amam, que vieram para esse espetáculo com você. Porque a vida ainda tem um monte de beleza, um brilho e uma luz dentro de você que você não conhecia, mas que agora está iluminando os teus olhos, a tua vida. Pense nisso. E aí você vê no final aquela família assim de 3 pessoas muito simples assim, abraçadinhas, né? Isso vale muito a pena. Isso é o que me fez crer que hipnose é para todos. Por isso que o nome do meu trabalho é Hipnose Espetacular. Porque a hipnose é um espetáculo. Você descobrir dentro de você, através de um show, de um circo, de uma convenção, né? Esteja você num ambiente de classe, né, super favorecida, de empresários, de intelectuais, ou num bairro muito simples da cidade, e perceber o mesmo efeito, né? A mesma potência de redescoberta interior, tanto no cara bem-sucedido, quanto naquele pai de família desempregado, modesto, né? Que juntou ali R$ 30 no mês todo para comprar pipoca para a filha no circo, né? Quando você percebe o mesmo efeito, a mesma potência da hipnose sobre essas pessoas, aí a hipnose é espetacular. É espetacular, é o espetáculo da vida acontecendo, né? Então, eu percebo, né, antes eu vou parar de falar que eu fico emocionado e envolvido com essas histórias, porque eu sou apaixonado por isso. Mas eu percebo que peraí, toda vez que eu conto essa história é a mesma coisa. Ai, que a hipnose, dentro desse universo que a gente comunga, existe algum olhar um pouco conservador em relação à hipnose de entretenimento, como se a hipnose de entretenimento fosse menor, como se a hipnose de entretenimento fosse, caramba, como se a hipnose de entretenimento fosse, né, não há tanta necessidade, tanta nobreza em você estudar hipnose para fazer hipnose na rua ou para fazer hipnose no palco, né? E aí o que eu digo para essas pessoas, né, que tem um pouco dessa resistência com hipnose de entretenimento, é que quando você leva a hipnose para esses lugares, você está oferecendo para essas pessoas uma possibilidade muito provavelmente única na vida, porque que condição
intelectual, social, financeira, econômica uma pessoa tem de buscar um tratamento numa clínica ou de conhecer a hipnose por outras vias que não a de um espetáculo popular, né? Quase as pessoas não têm, né? Então o circo chegou, aquela luz chegou, aquela loucura chegou, né? E aí as pessoas têm essa chance de conhecer essa ferramenta fodástica, assim, por intermédio de um show, muitas vezes de rua. Então, o que eu digo para todos os meus amigos aqui, não menosprezem a hipnose de rua, por exemplo, né, das muitas vertentes que a gente pode subdividir a hipnose de entretenimento, porque hipnose de entretenimento não é só hipnose de palco, né, é de palco, é de circo, é de anfiteatro, é de treinamento corporativo, é de festinha da família, no sítio, é de rua, né? Então, não menospreze a possibilidade de você ir para uma atividade no final de semana com seus colegas de hipnose de rua, né? E às vezes se deparar com aquela pessoa que está ali no canto, quietinha, tímida, né? Sem coragem para chegar até o hipnólogo e falar assim, eu quero ser hipnotizada, né? E aí aquela pessoa às vezes ser uma pessoa que está passando por uma situação extremamente difícil, né? E descobrir dentro dela a cura ou a cura não, desculpa, essa palavra né? Malquista, não menti, mas um caminho novo para se ressignificar, né? Uma possibilidade que ela nunca viu, porque a vida toda dela é muito suja, muito sem saneamento básico, é uma vida dura, uma vida porrada, né? Então, por isso que o entretenimento é importante, por isso que a cultura é importante, né? Por isso que a gente precisa entender que esse país precisa de cultura, não precisa ter esses, né? Esse ministério agredido, não precisa ter essa luta contra os artistas. Não, muito pelo contrário, a gente precisa compreender, né, o papel fundamental da arte e, nesse caso, como a gente está abordando aqui, da hipnose para essas pessoas também, não só para as pessoas, para qualquer tipo de classe social, mas sobretudo para essas, né? Esse sou eu. Esse é o Wilson Vasconcelos, o Palhaço de Latina. E, bom, eu quero abrir para perguntas aí. Eu acho que a gente tem mais 50 minutos ainda, né? Quase uma hora ainda de perguntas. E aí eu vou pedir ajuda dos universitários aqui, Felipe, o pessoal da Soul. Como é que a gente faz para abrir para pergunta? Quem quiser perguntar, abrir a câmera, fica à vontade. Levanta a mão, levante a mão aí, gente. Pode perguntar à vontade, que eu adoro conhecer gente, bater papo. Eu acho que vale abrir Tá bom, então eu vou pedir para quem quiser, a primeira pessoa que abre o áudio e pergunta. Porque daí falo o nome e pergunta. Tem muita gente aqui, fala o nome e pergunta. Então, pode ser? Vai lá. Oi, Gela, tudo bom? Meu nome é Cláudio, sou aqui de Aracaju, Sergipe. Eu tenho um grupo de hipnose de palco também, hipnose de rua também, e além de hipnoterapia. E eu sempre fui fã da palhaçaria, sempre fui fã. Só que aqui em Sergipe é muito fraco essa área, porque tem poucos palhaços aqui formados, e aqui a secretaria aqui é muito confusa para tirar DRT, não saiu até hoje meu DRT, estou esperando até hoje sair. E eu queria saber algumas coisas que é basicamente o seguinte, como é que você liga a palhaçaria com a hipnose? Assim, em questão... Eu sei que tem a hipnose de palco, né? Tem toda a vivência, assim, de chamar a pessoa, fazer hipnose, por aí vai. Mas como é que isso você lida com a questão da palhaçaria mesmo? Como é que tudo que você aprendeu, todo o seu portfólio de palhaço influencia nisso do seu espetáculo de hipnose? E se você dá curso de palhaçaria também? E é isso. Valeu. Obrigado, viu, Cláudio? Obrigado por ficar até esse momento com a gente aqui, antes de mais nada. Então, meu amigo, é o seguinte, eu tenho, assim, mais 52 horas para te responder isso. E, antes de mais nada, eu te indico a vir lá para o nosso Instagram, Hipnose. Eu tenho dois Instagram, né? Hipnose Espetacular, né?
e palhaço gelatina. Mas a gente está dando um grau agora no hipnose espetacular, eu vou dizer o porquê daqui a pouco. Então vai para lá que eu vou te responder, mas só para dar uma pincelada, é assim, a minha melhor versão é de palhaço. Eu sou muito melhor maquiado, eu me sinto mais livre, eu não tenho medo da vida, né, maquiado, né? Eu, assim, de cara limpa, eu sou mais um civil, eu sou o Wilson. Eu não posso fazer tudo que eu penso que posso, né? Eu tenho que respeitar as convenções sociais, eu tenho que sair na rua, me comportar como o Wilson, não posso dar risada de tudo, né? A gente é um civil, uma pessoa comum, né? E de palhaço fudeu, velho, de palhaço fudeu, porque daí a gente tem toda a liberdade de falar o que quer. O palhaço tira um barato do rei, né, cara? Ele é o único cara que tira um barato do rei, ele é o único cara que é contratado para desdenhar da autoridade do rei, né? Entenda rei como quiser. Mas, por isso mesmo, a minha melhor versão é a de palhaço, né? Quando eu estou de palhaço, aí eu sou eu mesmo, aí eu estou realizado mesmo, né? E nessa medida, Cláudio, na hipnose eu tenho muito mais liberdade, eu acho, né? Esse é o meu mapa, né? Como a gente diz na hipnose. Esse é o meu mapa. Eu tenho muito mais liberdade para dar risada. Eu posso fazer tiradas cômicas, né? Já que é um show de hipnose cômico, eu posso fazer tiradas cômicas que não teriam muito sentido se eu não tivesse de palhaço, né? Então, eu me sinto muito mais... As pessoas falam, mas como é que é a coisa da autoridade? Você não tem que ter autoridade e tal. Eu tenho que ter segurança, né? Eu tenho que ter segurança, né? Porque a segurança, né? A autonomia, a autoconfiança, ela pode ser construída dentro de você a partir de qualquer circunstância. Você não precisa ter autoritarismo, você não precisa ser autoritário. Né? Autoridade não é autoritarismo, né? Como bem diz aqui o meu querido parceiro de palco, Alexandre Reut. Né? Ter autoridade não significa que você precisa ter seriedade, né? Vestir uma roupa mais formal e você ter autoridade. Autoridade é um sentimento, é uma sensação que nasce dentro de você e para cada pessoa ela pode nascer de uma fonte diferente. No meu caso, eu tenho infinitamente mais autoridade quando eu estou de palhaço, inclusive para mandar um cara calar a boca, se ele estiver me atrapalhando na plateia. Inclusive para dar risada de um possível erro que possa acontecer nos shows, como já aconteceram milhares, né? E resolver isso porque eu sou palhaço, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Eu tenho muito mais coisa para te falar, te convido para ir lá eu acho que agora no Hipnose Espetacular, no Instagram, é onde eu vou concentrar as novidades próximas aí. E aí lá a gente pode conversar mais. Mas é uma coisa que eu tenho muito prazer de falar. Né? Quem mais, Obrigado, gente? viu? Eu que agradeço você, querido. Imagina, eu que te agradeço. Acho que o Valdeni quer falar, né, Valdeni? Abre o Boa microfone. noite, Gela. Tudo bem? Tudo bem, querido? Cara, parabéns aí. É muito gratificante poder ouvir sua história. Incentiva muito a gente a seguir para frente. Parabéns. Obrigado. Ô, Gela, tem uma diferença muito grande em fazer a hipnose de palco, porque você tem um contexto todo preparado naquele ambiente para tal fim. Né? Na hipnose de rua, a gente tem uma série de fatores que acaba dificultando um pouco o resultado final. Como mestre que você é na hipnose de entretenimento, eu queria ouvir uma dica sua na hipnose de rua, e se você pudesse dar uma dica aí para poder entregar um espetáculo maior, porque não deixa de ser um espetáculo, né, ali no ambiente. Uma dica sua para poder entregar isso com mais qualidade para as pessoas que estão participando, para ter um resultado mais satisfatório, não só em questão de realmente conseguir os fenômenos da hipnose, mas assim, o que eu estou pedindo é uma dica do palhaço de latina, para entregar ali realmente um espetáculo mais agradável ali para quem está assistindo e quem está participando. Claro. Val, querido, é o seguinte, a primeira coisa que eu falo nos meus cursos é o seguinte: antes de mais nada,
antes de qualquer roteiro, antes de qualquer técnica, antes de qualquer produção de qualquer trabalho, né, eu acho que o hipnotista precisa entender que tipo de hipnose ele está fazendo naquele momento, para quem ele está fazendo, qual que é a circunstância que ele está inserido naquele momento, em que contexto ele está fazendo um show e que show ele está fazendo, né? Por que eu falo isso? Didatizando aqui. Clínica é clínica, né? A postura, a circunstância da clínica, ela existe para ser exercida na clínica, né? Então, a minha esposa, por exemplo, é hipnóloga clínica, né? O Ale Roet, que é nosso parceiro aqui, meu companheiro, né? A gente vai fazer amanhã, viu, gente, um espetáculo, né? Que eu vou falar também do espetáculo de dupla. A gente vai fazer amanhã, vou fazer de palhaço aqui mesmo. A gente vai fechar o congresso com o espetáculo. E o Ale, por exemplo, é terapeuta. Então, existem... A primeira coisa que a gente precisa entender é que existem diferenças cruciais, né, no modo, no método que você vai utilizar para conduzir a tua prática de hipnose na clínica, né, e um outro para as outras circunstâncias de entretenimento. E no entretenimento, ao contrário do que possa parecer, a gente também precisa saber estabelecer uma série de subdivisões que normalmente as pessoas esquecem, eu percebo. Então, hipnose de rua, ela é completamente diferente da hipnose de palco. Mas hipnose de palco é tudo igual? Também não. Hipnose de palco, você tem o palco italiano, que você tem plateia só na frente. Você tem o circo, que você tem a plateia de arena, né, de picadeiro, que você tem plateia de todos os lados. Né? Você tem o espetáculo de teatro de rua, que não é a hipnose de rua, é o teatro de rua, é diferente. E aí você tem uma roda, né, formada, e aí você tem público na frente, atrás, do lado, né, você tem polícia, cachorro, bêbado. Você tem dentro do universo da hipnose de entretenimento, né, a possibilidade de desenvolver shows corporativos. E que tipo de show corporativo é esse? Quando você vai fazer um show numa escola, né, você pode ir para que escola você vai? Uma faculdade, você vai levar um tipo de show. Né, para um colegial, enfim, para uma garotada de 17, 18 anos, você vai levar outro tipo de show. Eu não faço show para menor de idade, né? Eu não trabalho para criança, viu? Apesar de ser palhaço. Eu não trabalho para criança. Então, é fundamental que você compreenda que tipo de ambiente vai receber o teu show. Portanto, que tipo de show você vai estabelecer. Eu acho que a rua, Val, ela tem uma potência incrível, ela te dá uma liberdade muito grande, porque eu acho que é na rua que você tem o direito de errar. Entenda bem que quando eu digo errar, não é ser irresponsável de colocar qualquer pessoa sob uma situação de constrangimento, nem de desconforto, não é isso. Mas errar, que eu digo é assim, se você hipnotiza uma pessoa na rua, se uma pessoa vem e pede para você para ser hipnotizado na rua, e você faz uma indução que não deu certo, aquilo não vai te comprometer em nada, em nenhum processo de trabalho teu. Né? É diferente do palco, por exemplo. O palco, sim, o palco você não pode errar. O palco, os erros do palco, eles são muito maiores, muito mais visíveis, porque você tem 500 olhares ali, né? Atentos, com uma lente de aumento para fazer com que você preste 50 vezes mais atenção no que você está fazendo. Então, na rua não. Na rua você pode experimentar um tipo de indução que você não pode. Eu quero dar um hand drop diferente aqui, né? Eu quero fazer uma fascinação, eu quero olhar diferente, né? Uma vez uma menina chegou para mim na rua, ela estava uma mocinha, jovenzinha, devia ter uns 17, 16, 17 anos, estava com a mãe e com a tia. Ela estava tão na ira de ser hipnotizada que ela estava vendo, ela não via a hora de chegar a vez dela. Eu quero, gelatina, eu quero ser hipnotizada. Ela estava tão ansiosa que eu falei, vou testar uma coisa com ela. Eu falei assim, respira comigo. Durma. E ela dormiu. Ou seja, eu fiquei feliz da vida e aquilo me deu vários insights que eu falei, caramba, que universo, que oceano de conclusões eu posso chegar como hipnotista a partir da possibilidade de fazer isso, de testar, né, um tipo de indução
que eu só poderia fazer na rua com uma pessoa, porque aquilo não ia me comprometer. Agora, por isso mesmo, eu acho que tudo aquilo que talvez você pense em um dia levar para o palco, vale muito a pena, e eu te digo com propriedade, o Ale também vai poder te falar isso, vale muito a pena você tentar primeiro levar para a rua. Então, se você pensa que na rua você pode ter ali uma turminha, que chegou uma família, que chegou ali em 5 pessoas, e você pode colocar 5 pessoas diante de você, e para cada uma você oferecer uma indução diferente, né? Por que não? Você vai lá e testa, né? De repente, por exemplo, na rua, eu já fiz uma coisa que a gente faz no palco hoje, eu comecei fazendo na rua, que é a indução sobre a indução, né? Então, uma pessoa vai atender o telefone no sapato, né? Quando aquela pessoa fala alô, aquela outra pessoa ganhou na loteria. Quando aquela pessoa fala ganhei, aquela outra pessoa está com pulga na cueca. Então, a partir de uma indução, você vai encavalando um monte de outras. Eu falei, será que dá certo essa porra? Eu vou testar uma hora. E aí eu testei na rua, coloquei 5 pessoas, né? Vale lembrar que na Avenida Paulista é uma oferta de gente querendo ser hipnotizada. Você tem 1 milhão de voluntários para cada hipnotista. Na Paulista é histórica, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Eu não sei se eu respondi também, estou à sua disposição no Instagram, Hipnose Espetacular. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é um pouco isso. A rua vale para você pensar num roteiro e experimentar esse roteiro na rua, né? Com uma pessoa, com 4 pessoas, né? Pensar em roteiros que você pode fazer para 2 casais. Como é que é hipnotizar 2 casais? Né? Os homens ficam com o nome das mulheres e as mulheres ficam com o nome dos homens. Né? Uma mulher tem ciúme da outra mulher, um homem tem ciúme do outro homem, sei lá. Aí você pode inventar a história que você quiser, mas sempre tendo como plataforma de pensamento que a rua é uma liberdade, né? Dentro dos parâmetros de ética, de bom senso e de segurança, lógico, né? Da respeitabilidade que a gente tem que ter por qualquer pessoa que vai ser hipnotizada, mas eu acho que é um ambiente que você pode testar tudo que um dia talvez você leve para o palco. Né? Obrigado, Gela. Obrigado. Valeu, Val, querido. Vamos lá, turma. Mais alguém quer bater papo, quer conversar? Temos aqui algum tempo ainda. Mais alguém? Ô, Gela. Oi. Gela, Tomás aqui. Ô, querido, fala. Você falou que no circo você não hipnotiza criança. Eu não lembro agora, mas me veio essa questão. Como você fazia quando tinha criança e você queria hipnotizar os adultos no circo? Ah, legal. Bom, Tomás, para quem não sabe, é um amicíssimo meu. Ele é um palhaço quebra-queixo também. Trabalha comigo, né, no nosso circo. A gente está parado, né? Esse ano a gente não deve montar, mas ele é o sonoplasta do circo da gente, fez o meu curso também, é meu aluno do meu curso de hipnose de palco e dividiu, né, todos os shows, né, da maioria dos shows que eu faço no circo, como ele é o operador de som, ele está ali junto comigo. Cara, é que nem eu te falo, ô Tomás, eu simplesmente não pego. Porque muita criança entra na onda de tio, eu colei a mão, minha mão está colada. E o show, eu escolhi isso, sabe, Tomás? Eu escolhi fazer show para adulto. Eu poderia ter escolhido fazer show para criança, mas eu acabei escolhendo fazer show para adulto. Então, e isso não é à toa. Eu escolhi porque fazer show para criança de hipnose, a gente já passou por umas meia dúzia de situações aí um pouco delicadas, onde um pai ou uma mãe, mesmo olhando para a criança e vendo que a criança está hipnotizada e que isso não tem absolutamente nenhum problema, né, entrava numas, assim, sabe? Pô, minha filha está gaga. Não, tira minha filha daí. Tira minha filha daí, urgentemente. Então, esse tipo de situação constrangedora já aconteceu comigo algumas vezes. Talvez o pai não querer ver o filho ou a filha exposta ali no palco, uma criança tal. Então, eu determinei que eu não faço mais, né? Muita criança quer vir. Lá na Paulista, por exemplo, essa mocinha estava, não teve como eu falar não, porque a mãe dela estava super incentivando a filha, faz, não sei o que, tá? Então estava um clima que não deu para falar não, mas eu simplesmente falo não. Assim, uma coisa que a gente tem que ter claro,
o Tomás e todos os colegas aí. No palco, cara, a gente não tem o tempo da clínica. O palco, você conta com 10% do tempo que você tem na clínica. Uma consulta de hipnoterapia hoje dura o quê? 2 horas, 3 horas, né? Minha esposa atendeu uma mulher uma vez, durou 4 horas de consulta. Foi uma loucura, um exorcismo, uma doideira, né? No show, você tem 1h10, 1h15 de show, né? E dentro dessa 1h10, 1h15, você ainda tem o pré-talk, você tem um aprofundamento, você tem o presente hipnótico. Então, na verdade, você vai utilizar ali 30 minutos no máximo de show mesmo, de indução. Então, não dá para perder tempo com quem com quem você tem dúvida se vai ser induzido ou não. Não dá para perder tempo. Então, é simplesmente não, muito obrigado. Isso eu aprendi no Mark Savard, né? Mark Savard traz a pessoa. Descolou a mão, vai para casa, volta para a plateia, bicho, não tem, sem chance, não tem o que fazer. Volta para a plateia, talvez hoje não seja o seu dia, você vai assistir, vai se divertir na plateia e pau no gato, o show continua. Né? E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem a criança também entrar no aprofundamento. Tudo bem a criança também entrar no aprofundamento. Só não subir para o palco. Então, nunca aconteceu de eu ter qualquer problema de uma criança ter entrado num aprofundamento, porque, inclusive, a capacidade de atenção da criança ela é diferente, né, do adulto. Tá. E a criança Entendi. Com uma gag, com um tropeço meu, com uma brincadeira e tal, nunca aconteceu. Mas se acontecesse, tudo bem, a coisa vai acontecer até o presente hipnótico. No final do presente hipnótico, eu pego aquela criança, um pai, a Denise, vale lembrar que a Denise fica na plateia, né? Completamente atenta a tudo que está acontecendo. Verdade. Certo, Thomas? Obrigado, Gela. Você é o cara. Olha o meu mestre aí. Vixe Maria. Fala, Molina, pelo amor de Deus. Ô, Gela, aí não foi nem eu que levantei a mão, mas eu tenho uma pergunta para você, mas a Ana vai perguntar primeiro. Meu Tudo pai. bom, Fala então, aí, das nossas vidas? Ó. Deixa eu te perguntar. Primeiro, eu quero falar que eu tô com saudade de vocês. E segundo, eu lembro que quando eu fui em um espetáculo seu, por coincidência ou não, do nosso lado, um casal ficou com os dedinhos colados, né? Acontece muito nos seus espetáculos isso? E quando acontece, como que vocês lidam com isso? Você tem ajudantes? Você falou agora da D, né? Acabou que respondeu. Mas quando tá lotada a plateia, como que é? Você já dá uma sugestão para tirar todo mundo daquela situação? O pessoal fica assustado? Como que acontece? Então, Aninha, a seleção ela acontece no começo do espetáculo, né? A seleção, eu preciso da seleção para saber quem sobe para o palco, e aí quem sobe para o palco sim que eu aprofundo. Então eu faço a seleção normalmente mãos coladas, pego ali, sei lá, 20, 25 que estão na plateia de mãos coladas, a Denise que seleciona, então a Denise já vai na seleção, já pega na mão aqui para o cara sentir mais a sensação de mãos coladas, sobe para o palco. Subiu para o palco, e aí, senhoras e senhores, essas são as estrelas da nossa noite, uma salva de palmas, mas agora todos vocês que estão com as mãos completamente coladas, né, vão olhar para mim e numa contagem regressiva de 3, vocês vão ouvir uma espécie de explosão, uma bombinha pequena. Não duvido que ele seja bom, entendeu? Eu acho que ele é bom sim, mas essa aula dele não tá rolando. Foi? Fechou. E aí você vai soltar as mãos imediatamente. Então, 3, 2, 1, soltou. Normalmente, nesse momento, todo mundo solta as mãos. Agora, vale lembrar que a Denise já pegou casos, por exemplo, na plateia, de que a pessoa está com a mão colada tal, e aí o show está acontecendo, a plateia está com a luz apagada e a Denise está lá na plateia detectando, sabendo quem ainda porventura esteja com a mão colada e falando para soltar, tranquilo. Então, a gente nunca avançou num caso muito sério, assim, do cara colar a mão e a gente não vê e rolar qualquer constrangimento. Nunca tivemos uma situação tão extrema assim, não. Família que eu amo.
Saudade de vocês. Saudade, você sabe disso. Ah, Ô, eu também. Covid. Porra, só comer uma pizza. O Gela Rodriguinho, fala, Molina mudou minha vida, mudou minha vida. Eu já falei essa história pra você, Gela. No momento que eu estava numa fase decisiva, onde eu tinha parado de fazer o que fazia e voltado totalmente para a hipnose, num mês onde eu falei, meu Deus do céu, o horário já pode, né? Fudeu muito, acabou o dinheiro. Eu falei, nossa, eu vou voltar para fazer o que eu fazia, eu já nem me vejo fazendo mais isso. Eu tinha recebido uma puta de uma proposta de uma multinacional para trabalhar. E aí me chega uma mensagem do nada desse senhor, que nem parece um senhor, desse garoto senhor, dizendo que a dúvida é como um furo no casco do navio. No começo é só uma gota. E essa gota vai corroendo, corroendo até que vira um fio d'água, e o fio d'água afunda o navio. Nesse dia eu falei, não, é com hipnoterapia que eu vou trabalhar. Eu tomei essa porra dessa decisão que o Gela falou. É a porra da decisão que faz você ir para frente. Quando eu tomei essa decisão, a coisa toda mudou. E, Gela, se você acha que você é grato, negão, eu falei, os primeiros passos que eu dei foi uma decisão no momento de você se... como é que você falou? Não é capa do mago, é uma segurança, é a segurança que você coloca na coisa, né? Nesse dia eu senti a segurança graças a uma mensagem que você mudou. Isso deu shift na minha cabeça, que me colocou onde eu deveria estar para poder estar onde eu estou hoje. É isso. Obrigada, Então, negão, Gela. você fez parte disso. Tamo kit. Tá valendo uma coxinha, uma tubaína e uma caixinha de chiclete com 2. A Denise estudou comigo também, hipnoterapia, estudou com Thales, com Guilherme Alves também, né? Também. Tá atendendo a Denise é fera, né? A Denise é monstria também. Você do palco e ela no consultório. Né? Ela passa, o tempo todo ela tá com o livro na mão, o tempo todo ela tá com alguma apostila, com algum texto, e ela tem essa vocação para terapia que eu não tenho, que eu acho incrível. Né? Incrível. É surreal. Eu nunca aconteceu comigo, Gela. Eu já fiz hipnose de rua, lá no comecinho também a gente ia pra rua, porque assim, num consultório, num dia cheio que você falou, 2 horas e meia, uma sessão, eu atendo 4, 5 clientes num dia. Em 15 minutos de Paulista, você hipnotiza 20 pessoas simultaneamente. Então a quantidade de reações que você pode ter, de estudo que você pode ter é muito grande. E eu nunca peguei um caso de abreação na rua. Não. E aí eu fico perguntando, no palco, como é que foi para você? Você já teve situações como essa, não? Abre-reação, né? Para quem não sabe o que é abre-reação. Claro. É aquela coisa quando a pessoa vai para um estado da memória, uma memória sem sugestão nenhuma. Vai para uma memória traumática, um evento traumático da vida, sem sugestão nenhuma, a pessoa entra num estado... Não é bonito de ver, mas é gostoso de sentir no final do resultado, para quem é terapeuta sabe. Mas na rua não é legal, né? Muito menos num palco. Como é que já aconteceu isso contigo? Então, você me dá uma rasteira dessa e depois você me pergunta uma coisa séria, seu. Porra, mano. Cara, é foda. E, porra, Molina. Bom, peraí. Nossa, família do caralho, viu? Mas é verdade, Gela. Porra, Gela, eu tinha recebido uma proposta da Riachuelo para trabalhar uma grana boa, sabe? E eu falei, nossa, de novo, entrar às 8 da manhã, sair, sabe lá que deu as horas da noite. A empresa ia dar celular, computador, carro, ou seja, tava comprando tua vida, né? Aí eu, meu Deus, eu já não me vejo mais fazendo isso, e agora? Aí me chega a mensagem do Gelatina. A Ana tava com o celular na mão. Quando eu peguei o celular de volta, assim, eu falei, nossa senhora, olha isso. Ela leu e falou, porra, se isso não for um sinal, caramba. Não, Molina, eu não tenho o que falar. Deixa eu falar do aberração, porque a gente tem pouco tempo aqui, senão eu vou falar mais ainda do que eu deveria. Mas vamos lá. Cara, eu tive um princípio mas não chegou a ser assim profundamente, né? E foi no começo, assim, foi lá no comecinho, quando uma mulher começou a ficar com muito medo de não falar. Mas foi um erro meu, na verdade. Foi um equívoco de condução minha. Meu, né? Porque, na verdade, hoje eu falo, né? E você não fala
E quanto mais a voz fica presa, mais você se diverte. Ou quanto mais gaga você fica, mais você se diverte. Ou quanto mais qualquer coisa, mais divertido é. Então, eu sempre dou uma sugestão de mais divertido, mais seguro, mais confortável para a sugestão acompanhar o fenômeno que a pessoa está experimentando. Mas lá no começo eu não tinha essa experiência, então uma mulher começou a quase querer chorar. Ela ficou tremendo, eu percebi que ela mudou de cor, tal. E mas não chegou a ser abreação. Eu rapidamente emergi, coloquei ela de volta sentada lá, tal, mas ela ficou meio assim, né? E já aconteceram coisas engraçadas, né? Por exemplo, na hora da cinta, né? Que o cara vê a cinta e a cinta se transforma numa cobra. Eu tenho 9 minutos aqui. Que a cinta se transforma numa cobra, né? Eu tinha um cara que era o dobro do teu tamanho, Molina. O cara era enorme no palco. Brother, o circo antigo que eu tinha, não esse novo, mas o antigo, o mastro ficava preso no palco. Então o palco balançava, se balançasse muito, balançava o mastro e balançava a lona toda, a porra toda. O cara pulou, bicho, feito Valdir Pérez, assim, feito goleiro, assim, o palco de 1 metro de altura, quase que ele cai. Né? Quase que ele cai, porque um cara gigante daquele, ele morria de medo de cobra. E o Satanás vem atento a gente. Quando ele colocava o cinto, eu falava, bicho. Aí era coisinha, cara, e esse cara pulou no palco, e aí foi uma coisa meio tensa, assim, na hora todo mundo morrendo de rir, mas a gente contornou a situação, mas nada tão profundo assim, entendeu? Ai, meu Deus, deixa eu terminar, que pena, eu queria ficar até amanhã Manda falando. beijo logo. Manda beijo. Gela. Tá desesperado. Manda beijo. Então, o corona tá muito chato ficar em casa. Tá mesmo, Rodriguinho do céu, por isso que nós estamos aqui agora na Live. Tudo na internet. Beijo, Gela. A gente ama vocês, tá? Beijo, dá Sucesso. beijo no dedo também. Beijo. Beijo. Vamos Estamos marcar aquela assistindo.